Bem-vindos de volta. Vamos continuar com a aula em C. Conhecendo uma string. O que é uma string? String é aquele texto que fica entre aspas duplas, como você pode ver aqui no printf. Uma variável, ela é uma string quando ela tem pelo menos um caractere e um byte finalizador. Ou seja, uma string é um conjunto de um ou mais caracteres, aquele tipo char, que é esse aqui que você está vendo em cima, mais um finalizador que é o /0. /0 é esse símbolo aqui. Uau, entendi tudo, né? Ficou muito claro essa explicação. Vamos para um exemplo. Então vamos lá, vamos apagar esse código já antigo aqui. Apagando ele. Muito bem. Vamos escrever aqui um pouco que nós já sabemos. O char é um byte, como já vimos anteriormente. Agora vamos colocar char, uma string, abre e fecha colchetes, igual a aspas duplas A. String usa aspas duplas, como eu já falei. Quando você usa um char, um byte, que é o que está ali em cima ali, o compilador sabe que é só um caractere, porque você colocou aspas simples. Quando você utiliza este abrir e fechar colchete numa string e coloca ele com aspas duplas, ele sabe que aquilo é uma string, quer dizer, um conjunto de caracteres alinhados. Já vamos explicar isso direitinho. Vamos colocar um comandinho aqui, printf, mostre-me um caractere, pule uma linha, um byte, nome da variável. Muito bem. Opa, byte está escrito errado aqui. O tcreator já reclamou aqui que ele não está encontrando essa variável. Um byte. Ótimo. Printf. Como que imprime uma string? Como que o printf sabe que aquilo é um conjunto de caracteres alinhados? Ou uma string? Porcentagem S barra N, fecha aspas, uma string. E eu coloquei a chave no lugar errado aqui, como podem ver. Pronto. Está alinhado direitinho agora aqui. Está dentro do bloco de dados do comando main, da função main. Função nós vamos ver mais para frente, então não se preocupem com isso agora. Vamos executar e ver se tem alguma diferença aqui. Executando. Caramba, não teve diferença nenhuma. Ele imprimiu o A ali. Vamos utilizar agora uma função do C que chama sizeOf, que é uma função que mostra o tamanho de um dado, que pode ser um tipo ou uma estrutura ou qualquer coisa que o C aceite compilar. Vamos voltar aqui para o código e vamos colocar. Como ele vai voltar um número, eu vou usar int. Int tamByte, tamanho do byte, é igual a sizeOf 1 byte, que é o char, que está lá em cima. E eu estou escrevendo o byte errado, né? Toda hora. 1 byte. Então vamos lá. Nesse exemplo, o sizeOf retorna um long int. Lembra que a gente conversou na aula anterior que podia se tornar long int, long unsigned int. Essa função sizeOf ela retorna um long int. Você pode ir adicionando longs até o compilador ficar cansado. Então, tem uma hora que você pode colocar long int. Enquanto o compilador não reclamar, ele vai sempre aumentar o número até chegar ao limite dele. Enquanto a arquitetura do sistema operacional permitir, você pode ir adicionando. Como a função em si é genérica, o sizeOf, ela tenta se resguardar colocando o maior tamanho possível para ser utilizado com qualquer coisa. Por isso que ele retorna um long int. Mas você pode definir um simples int, não tem problema. Mais para frente nós vamos ver como retirar essas mensagens de warning sabendo que essa conversão está correta, ou seja, você sabe que está fazendo. Voltando àquele conceito do C, que você é dono do seu código, você vai tirar esse warning aqui, mas conscientemente.
Esse sizeOf você poderia fazer dessa forma também. Tam int, né? Tam byte igual a 0, inicializando ele como 0, e depois vir aqui e falar tam byte é igual a sizeOf 1 byte. Qualquer uma destas opções é válida. Você pode já criar a variável aqui em cima e já inicializar ela com 0 ou com o retorno de alguma coisa, com o conteúdo já definido de uma função, de algum lugar, ou define ela como 0 e depois coloca o valor nela, tanto faz. Você é flexível nessa parte. Então vamos apagar aqui. Agora vamos imprimir então essa variável tambyte aqui. Ah, tem a tamstring também, vamos colocar. Int tam string, tamanho da string, é igual a sizeOf uma string. Então eu tenho duas variáveis aqui que contêm os tamanhos do 1 byte e uma string. Vamos imprimi-las. Vamos aproveitar o próprio printf que já está aqui e vamos adicionar aqui porcentagem de tambyte. Tambyte. Mais uma característica do printf que você está aprendendo agora. O printf, você pode colocar quantos argumentos você quiser, desde que eles correspondam aos argumentos aqui na string. Então eu coloquei porcentagem C, ele está associado a um byte, que é o primeiro na string e o primeiro no parâmetro. O porcentagem D é o segundo parâmetro aqui na string e é o segundo parâmetro da variável no printf. Correto? Então vamos agora colocar aqui o tamstring. Então ele também é um porcentagem D, porque ele é um inteiro, é um int. E vamos colocar aqui tamstring. Muito bem, vamos executar para ver o que acontece. Executando. Ele mostrou que o tamanho do char é 1, que nós já esperávamos isso, né? E a string mostrou 2. Mas por que ele mostrou 2 se só tem A? E qual é a mágica que o C está fazendo? Esse é um dos conceitos de C que você vai ter que aprender e entender ele muito bem, porque a partir de agora, tudo depende do entendimento que você tiver desse conceito. Então vamos lá. Para entender por que esse A da string mostrou 2 bytes, nós vamos mostrar aqui uma imagem. Quando você cria uma string, o que o C entende? Que você tem um conjunto de caracteres char, um atrás do outro. Você vai ver que a string ocupa uma quantidade de caracteres que você quer, no caso A, né? E mais um byte. No final, que é o /0, que significa null. Esse é o zero da tabela ASCII. Lembra da tabela ASCII? Você tem lá 0, 1, 2, até 255. O null é o número 0. Se você pensar bem, eu disse que uma string é um conjunto de um ou mais bytes, ou seja, do tipo char, mais um byte finalizador, que é o /0. Logo, o computador, e é isso que é para todas as linguagens, mas em C e Assembly isso fica mais evidente, não sabe o que é uma string. Isso é uma invenção nossa. Nós é que convencionamos chamar de string um conjunto de caracteres. Ele conhece um conjunto ou uma lista de char. Então, para o computador, só existe uma lista de char, e as funções do computador ou as funções do sistema operacional sabem que quando você diz que está lendo uma variável que contém uma lista de char, ou seja, uma string, quando ele encontrar o /0, este é o final da string. String e ponteiro são dois conceitos mais difíceis de entender quando está começando em C. Olhando aqui a imagem, você percebe que o hello ocupa 5 posições. Ocupa 6 posições, porque a primeira posição é sempre 0. Isso é um outro conceito muito importante. Todos
os ponteiros e strings em C começam na posição 0, não começam na posição 1. Então, se você tem a posição 0 até a 5, você tem 6 caracteres. Pode contar na tela aí, tem 6 caracteres. Como ele é uma string, automaticamente, quando você definiu no código uma string igual a, ele colocou o /0 automático. É só nesse momento que ele faz isso. Nos outros momentos que você codificar, você tem que colocar o /0. Nós vamos chegar nisso. Não se preocupa e não fique apavorado. Primeiro entenda o que é uma string. É um conjunto de caracteres finalizado por um /0, que é o caractere null. Se você prestar atenção embaixo aqui nesse address, você vai ver que cada caractere ocupa 1 byte na memória. Então, uma string com 5 caracteres, que é o caso do hello, ocupa 6 posições, porque no final será adicionado um /0. Você pode observar aqui, cada byte ocupa uma posição na memória. Vamos para um próximo imagem aqui. Geeks. Quantas posições ocupa? 6. Porque como começa em 0, se você contar aí, você vai ver que tem 6 posições. E no final tem o /0, que é o caractere null, que para o C, eu vou falar sempre C, não vou ficar falando sistema operacional, mas para o C é o finalizador de string. Então, quando você mandar ler a string 1 byte, ele vai imprimir os caracteres até encontrar o /0. Quando chegar no /0, ele para. Então, se você mandar imprimir uma variável chamada str, no caso aqui, e ela contém a palavra geeks, a variável tipo string, evidentemente, ele vai imprimir geeks. Mais uma aqui. Isso daqui é uma representação da memória que o C consegue mexer. Se você olhar aqui, nós temos rep, que está aqui, variáveis não inicializadas, texto e stack. Stack é quando você passa argumentos para o programa e ele vai criando... Ele tem uma área que ele tem que guardar aquele argumento que você passou. Ele não simplesmente, magicamente guarda. Tudo que você passa para o programa fica na memória. Inclusive, quando ele chama uma função e tem que retornar, ele tem que saber o endereço que ele tem que retornar. Ele tem que saber o endereço onde está a função. Tudo isso é guardado em memória, não tem mágica. Nesse caso, chama stack ou pilha. Conforme você passa parâmetros para o programa, ele tem que guardar em algum lugar. Conforme você chama funções, que nem o sizeOf aqui que você chamou, e funções que você mesmo cria, ele tem que saber onde a função está e onde a função volta. Isso tudo fica na pilha, que é o stack. O rep, que você está vendo aqui, é na criação de variáveis dinâmicas. Em C, nós vamos entender esse conceito. Você pode criar variáveis em qualquer momento dentro do código que não são variáveis fixas. Você não tem um tamanho fixo para ela naquele momento. Quando você entrar naquele trecho do código, dependendo de situações externas ou do que você está fazendo, naquele momento você vai saber o tamanho. Então, uma hora ele vai ter 10 posições, uma hora ele vai ter 500, uma hora ele vai ter 100. Naquele momento você vai saber qual que é o tamanho dela. Então, essa rep é para isso. Ele tem uma área de armazenamento de memória que o programa usa para poder criar dinamicamente variáveis. Mais uma vez, não se preocupe com isso. Isso é só conceitual por enquanto. Vamos voltar aqui no código. Mais algumas explicações sobre isso, que isso é muito importante memorizar e entender. Então, lembra que cada variável ocupa uma posição na memória, como eu acabei de falar, né? O char ocupa um byte na memória, assim, se você tem uma lista, você tem um conjunto de posições de memória utilizada até o final, que é o /0. É importante saber também que quando você cria uma string, cada posição de memória do próximo caractere da string, ou lista, como queira, é o próximo byte da memória, igual nós vimos na figura ali. Uma string nunca é criada com várias posições de memória, cada um em um lugar diferente, como se fosse um HD desfragmentado. Toda string é criada de forma sequencial na memória. Daí é que ocorre estouro de memória. E você vai olhar que o programa está pedindo 10 bytes, por exemplo, para uma string, e ainda haviam 50 bytes restantes. Por que deu erro, então? Porque ele tentou criar 10 bytes de forma sequencial e não conseguiu, porque dentro desses 50 bytes não haviam 10 bytes sequenciais.
Vamos fazer mais um código aqui. Ficou clara essa parte de string? String é um conjunto de bytes na qual você consegue colocar mais de um caractere e finalizado por barra zero. Se eu colocasse aqui, por exemplo, Wagner, mandasse executar, vamos ver ele executando. Ele colocou Wagner e colocou 7. Por quê? Wagner tem 6 caracteres, mas o caractere finalizador são 7. Ótimo. Agora, já que a string é um conjunto de char, você pode definir cada caractere individualmente? Sim, vamos ver isso daqui. Coloquei Wagner aqui numa string, que é entre aspas duplas. Vamos dividir, vamos configurar cada caractere individualmente. Quando você está mexendo com várias definições dentro da variável, ou seja, vários conteúdos dentro dela, como se fosse uma matriz de dados, você coloca dessa forma. Chaves, um caractere Wagner, um vírgula, né? Um caractere A, vírgula, um caractere G, vírgula, um caractere N, vírgula, um caractere E, vírgula, um caractere R. Tá certo? Ponto e vírgula no final. Todos os comandos em C tem ponto e vírgula finalizando o seu comando. Então vamos executar para ver o que acontece. Executando. Opa! Tem uns caracteres esquisitos aí, não tem não? Ele mostrou que o sizeOf, que é a função que retorna o tamanho lá, é 6. Que Wagner tem 6, mas tem 4 caracteres esquisitinhos ali. O que aconteceu, né? O que é aquele caractere lá no final do Wagner? Esta é uma das grandes armadilhas em C. Você não definiu o caractere finalizador /0 para string. Assim ele vai ficar imprimindo até achá-lo. E para achá-lo, ele vai invadir uma memória que eu não defini até encontrar esse caractere. Essa é uma das causas daquele erro que você deve conhecer como buffer overflow. Você estourou a área de dados, invadiu uma parte da memória que não estava alocada para o programa. Entende por que o C é tão poderoso e é uma linguagem que cria sistemas operacionais e novas linguagens? Por que C é feito para fazer isso? Mas também, se você não conhecê-la direito, só vai causar desastres, permitir invasões e danificar programas. Vamos acertar a string. Vou dar um enter aqui. Vamos lá no final da string. Lembrando de novo, string é um conjunto de caracteres char. Botei o /0 aqui, que é o null. Executando. Está executando. Agora sim, ele mostrou Wagner e 7, porque o caractere /0 null não é impresso. Então ele mostrou Wagner e 7. 6 para Wagner e 1 para o caractere finalizador. Vamos encerrando essa parte. Se você não entendeu o conceito de string, volte à lição do início. Veja e reveja várias vezes ou procure outras fontes, porque talvez a minha explicação não tenha sido clara. Temos muito mais para ver. Matriz, ponteiro de matriz, alocar um endereço de memória com o tipo que eu quero e depois colocar o valor, passar um ponteiro para uma função, retornar um ponteiro, passar uma cópia de dado, passar referência, ler o valor de um endereço de memória alocado dinamicamente, criar ponteiros para a matriz. Sim, se você não entendeu esse conceito de memória, de como funciona uma string, o resto vai ser difícil de entender. Eu aconselho você a dar uma parada, rever o vídeo várias vezes, fazer vários exercícios, entender de novo o que é um char, o que é uma string. String é um conjunto de chars ou uma lista de chars. Eu vou colocar aqui, você pode colocar a string, cada byte individualmente ou todos os bytes juntos. Vou colocar mais um exemplo aqui. 2 string. Por que você está definindo colchete? Porque você vai definir uma string com um tamanho que eu estou colocando aqui.
Vou colocar para imprimir também. Opa, uma chave a mais aqui. Eu só vou colocar a string, não o tamanho, porque o tamanho eu não defini ali em cima. Só para você ver como o printf é flexível. Então ele só tem um parâmetro, só vai imprimir um parâmetro. Vamos tirar aqui. Faltou um ali que eu já tiro. Então volte essa aula, faça exercícios, tente pegar outros exemplos na internet caso você não tenha entendido. Por que que o C usa a memória, como que ele usa, por que que uma string tem o finalizador 0. Se você não entendeu do jeito que eu expliquei, vai procurar de uma outra forma. Talvez alguma outra pessoa explique de uma forma mais clara. Vamos executar aqui. Executando. Ó, Wagner com 7, que foi o que eu coloquei, e o 2 string, que é o Wagner também. Nesse caso aqui do colchete, você pode colocar a quantidade aqui também, 7. Porque eu sei que tem 6 do Wagner mais um finalizador. Vamos executar? Isso daqui nós vamos ver mais para frente, tá? Só estou adiantando um pouco sobre isso, só para você entender que você pode criar do tamanho que você quiser. Uma nomenclatura que você vai ver muito nos programas é isso aqui, ó. Poxa, mas por que que não botou... Vamos executar, né? Antes de eu explicar. Lembrando que quando eu defino uma string com aspas duplas, o finalizador /0 já está lá automaticamente. Ele imprimiu o Wagner também. Pô, mas você pode me perguntar, por que que não põe logo 7 ao invés de 6 mais 1? Porque assim fica evidente que você tem um caractere finalizador no final dessa string, que isso é uma string. Isso daqui é uma convenção antiga, talvez você olhe, veja em alguns programas, talvez não. Talvez você queira adotar essa nomenclatura, talvez não. Mas quando você vê algo desse tipo, 6 mais 1, 10 mais 1, 30 mais 1, você sabe que tem 30 caracteres, por exemplo, que vão ser usados e tem um a mais que é o finalizador, então tem 31. Quando nós formos mexer com estruturas, gravação de arquivo, vai ser muito importante você saber o tamanho das strings e o tamanho dos dados. Então, no momento, eu aconselho você a dar uma parada, rever de novo isso daqui, e entender o que é uma string, como que ela funciona na memória, como que eu defino ela caractere por caractere, que é o que está aqui em cima, um string, né? Como que eu defino ela de uma vez, com aspas duplas, faço alguns exercícios e continuamos na próxima aula. Muito obrigado. Se você achar interessante, por favor, deixe um like aqui no canal, compartilhe com quem você acha que possa se interessar com isso. Se você não gostou, simplesmente coloque um dislike. Muito obrigado, até a próxima aula.